anos que o senhor passou à frente da prefeitura, ele conseguia contar na palma das mãos. É declaração do vereador João Dantas no jornalismo web, na internet. Eu conto as obras de Veneziano nas palmas das mãos. Como é que o senhor vê essa declaração do presidente da CPI do Tesoureiro? Olha, Giovanni, é tão complicado para mim. Se não fosse o respeito que tenho aos teus ouvintes, o respeito que eu tenho a você, aos jornalistas, eu não me permitiria mencionar ou sequer fazer quaisquer comentários em relação a esse cidadão. É muito difícil, porque eu aprendi, tenho uma escola, tenho uma formação educacional, moral, diferente, que não me levaria a esse submundo subterrâneo, né, de quem sibila ódio e inveja. Como é que eu vou estabelecer qualquer tipo de discussão? Eu gostaria de discutir com aqueles que escalam pessoas como essa. A minha discussão é com o prefeito que manda no vereador. Aí quando o prefeito quiser discutir comigo, eu vou dizer quem fez a Feira da Prata, quem fez a Vila do Artesão, quem fez a triplicação das unidades do Programa de Saúde da Família, quem fez mais de 620 ruas, quem fez mais de 20 unidades básicas de saúde da família, quem abriu o Hospital da Criança e do Adolescente, quem fez mais de 12 concursos com mais de 6 mil chamamentos, quem reconstruiu mais de 126 escolas, quem construiu 5 escolas creches padrão, quem construiu o centro de saúde lá de São José da Mata, enfim, quem construiu a Vila Olímpica Plínio Lemos. Agora esse debate é com o prefeito, não são com os subservientes do prefeito, não. Esse debate eu quero estabelecer com aquele que se esconde, com aquele que se omite e com aquele que delega aos seus subalternos, aos seus asseclas. Então, a ele, prefeito, eu posso me dirigir. E aí a comparação é muito fácil. E é exatamente porque, sabidamente, essa comparação mostrará um desastre administrativo de 3 anos e 1 mês, que agora, mais uma vez, se comprova pela condução de um prefeito que mente, que foi às ruas no ano de 2012, Agra, e dizia em alto e bom som que iria modificar a saúde de Campina, ia levar em domicílios os exames ou os medicamentos, de que iria qualificar, e hoje nós vemos nas unidades básicas de saúde da família profissionais tendo que fazer cotizações para adquirir, inclusive a água de manutenção interna, né, de material de expediente, de quem dizia em 2015 que não haveria mais aumentos de transportes coletivos. Imagine quantos estudantes aqui, secundaristas, universitários, comerciários, donas de casa, assim, auxiliares, não estão a se perguntar, poxa, cadê aquele prefeito que em 2015 disse que não haveria até o final do seu governo, e houve simplesmente 3 com aumentos quase de 25% acima do índice inflacionário. Então, essa relação comparativa de quem construiu cozinhas comunitárias, de quem construiu restaurantes populares, em relação àquele que depois de 3 anos e 2 meses mantém essas unidades fechadas, é o debate que eu vou fazer. Agora eu faço com o prefeito, eu não faço com os seus asseclas, eu não faço com os seus subalternos, eu não faço com os seus auxiliares dependentes dos mimos para tentar uma cadeira, se não de titular, até porque esse cidadão não consegue uma cadeira de titular, sempre é dependente de outros meios para lá estar. Então, esse debate é o que eu quero fazer, a comparação entre quem fez o programa Vias Abertas, quem investiu e deixou recursos do PAC e que lastimavelmente, incompetentemente não são levados adiante, como é o caso do canal da Ramadinha, como é o caso do canal de Santa Rosa, de quem deixou recursos até mesmo para pavimentações de ruas que são assumidas e usurpadas pela administração atual, vide o caso da região sudoeste, Novo Horizonte, Jardim Vitória, Pelourinho, Novo Cruzeiro. É esse debate que eu quero ter. Eu não vou me permitir, repito, ir para o esgoto, eu não vou me permitir ir para o subterrâneo. Eu quero que aquele que está na prefeitura desejoso de que Campina possa tê-lo de novo, mesmo sabendo que ele mente sistematicamente, e aí aquilo que eu falava ontem em outra emissora, o eleitor, todos nós assim o somos,
antes de jornalistas, antes de mandatário, nós somos eleitores. Então, nós não temos o direito, não temos a condição de questionar os agentes políticos quando nós mesmos fazemos as nossas escolhas. Então, quando você vai fazer a escolha em 2016 e observa o que foi dito pelo gestor à época como candidato e o que é apresentado hoje, se você vota, vota com a consciência de estar votando naquele que mentiu. Depois você não pode dizer, olha, eu fui enganado, os agentes políticos, os políticos não merecem quaisquer respeitos. Não, nós temos a responsabilidade maior de poder fazer essa análise. E aí eu estou muito tranquilo. E é exatamente por isso, porque essa comparação administrativa vai mostrar às claras, reluzentemente, quem fez e quem não fez, quem construiu uma nova realidade durante 8 anos em Campina e quem enganou Campina durante esse período. É isso que provoca a ira daqueles que me agridem, caluniam. Veneziano, a advogada Renata Maia manda um abraço para você. Um beijo. Veneziano, Renata, um abraço carinhoso e respeitoso. Um abraço para a doutora Renata, obrigado pela audiência. Deputado Veneziano Vital do Rego, eu pelo menos tenho testemunhado entre eleitores que são declaradamente contrários ao senhor, que nunca votaram historicamente no senhor, mas que reconhecem os seus governos como um governo operoso, um período operoso, mas que fazem ressalva com relação a 2 ou 3 meses últimos do seu período de governo, como um cenário de dificuldades. O senhor tem isso como fato? Houve dificuldades e o que teria gerado aquelas dificuldades nos meses finais do governo? É o mesmo disco, é a mesma faixa do disco. Você imagina, a gente passou 8 anos como prefeito e os meus opositores, que tratam-me inclusive como inimigo, e eu inimigo não sou de ninguém, mas a forma deles me tratar, inclusive recentemente uma agressão familiar à minha pessoa, trazida por parte de um cidadão que ocupa um cargo de relevância. E vocês acompanharam muito bem. Você chegar àquele nível de agressão à figura humana e à família, ao núcleo familiar, observe exatamente até aonde vai o destempero, o descompasso dos que fazem a Prefeitura de Campina, no caso o núcleo administrativo. Então, Rochinha, quando você observa que durante 8 anos, ou 8 anos de uma administração, os meus opositores se apegam ao mês de dezembro de 2012, e mais do que isso, se apegam a fatos que já repetidas vezes mostrei não serem verdadeiros, verídicos. Quando se fala sobre atraso de alguns segmentos de servidores, uma outra grande mentira. Porque além de termos em dezembro cumprido com a folha da Secretaria da Educação, com as obrigações do IP100, nós deixamos, e isso no processo de transição, incluindo nele integrantes da nossa gestão e daqueles que seriam integrantes da gestão futura, nós dizíamos, inclusive, vocês terão 2 parcelas que são, Chico Alemão, relativas ao exercício de 2012, a primeira do ICMS e a primeira do FPM. Deixamos 12 milhões de reais em caixa, inclusive com o próprio extrato a demonstrar isso na Secretaria de Saúde. Então os recursos havia até mesmo de sobra. O prefeito foi que não quis fazer o cumprimento dessas obrigações. Para quê? Para utilizar em discurso político. Hoje não. Durante esses 3 anos e 1 mês, e agora mesmo no mês de janeiro, e muitos não são a eles permitidos saber, a Prefeitura foi concluir o 12º da Câmara Municipal 27 dias depois, no cometimento de crime de responsabilidade. O Ministério Público poderia até conhecer sobre isso. Eu nunca deixei de repassar até o dia 19 de cada mês o 12º referente à obrigação que na Lei Orgânica ZEAGRA é estabelecido e dirigido ao chefe do Executivo. O prefeito não concluiu o pagamento de diversos prestadores de serviços e de diversas outras categorias. Ontem eu estava na Rádio Caturité e um integrante da Secretaria de Saúde, médico do Programa de Saúde da Família, dizia essa mesma coisa. Então, essa realidade é uma realidade que para mim facilita profundamente, porque você observa qual vai ser a linha do discurso, do questionamento em relação a mim. Sempre é a mesma faixa de um disco já ruído, carcomido. Então, para mim fica, me desculpe, muito fácil para estabelecer essa comparação. Veneziano, eu sempre costumo, nas minhas entrevistas, buscar o viés da cidadania. Pois não. Deixando um pouco de lado a questão partidária. Aí, nesse sentido, eu vejo aqui, por exemplo, no Congresso Nacional tem um projeto de lei de sua autoria, né, que prevê um percentual mínimo de espaço em estacionamento para veículos de transporte não motorizado, né?
um projeto de lei do deputado veneziano, está aqui. E aqui tem em Campina um projeto da Prefeitura que cria estacionamento para bicicletas. Estariam vocês alinhados, nesse caso, e voltados em projetos de interesse da cidadania? Olha, Edson, não há qualquer dificuldade quando você tem algumas ideias ou quando você opina a respeito de assuntos que sejam convergentes, até porque você não pode ter o pensamento único. Eu gostaria muito de poder, em conhecendo das suas ideias, absorvê-las e defender. Eu sempre digo que as 110 proposituras que nós apresentamos na Câmara Federal em menos de um ano, que nos permite estar entre os 10 que mais apresentaram projetos, sejam estes de emendas constitucionais, sejam estes de leis ordinárias, muitas destas são originariamente trazidas pelas redes sociais, amigos que enviam, e aí nós formatamos tecnicamente, enviamos para os companheiros que na Câmara fazem essa análise, porque às vezes são matérias repetidas. Em matérias repetidas você termina não tendo como dar vazão. E graças a Deus a gente tem conseguido fazê-lo. Aquilo que for convergente, para mim, sendo defendido por A, por B ou por C, não modifica nada o conceito e o convencimento sobre a tese principal. Esta matéria, como outras matérias que nós apresentamos, ela tem esse viés de atendimento social. Nós apresentamos muitas em relação às questões que envolvem as intempéries climáticas e as suas consequências sobre nós nordestinos, e essas intempéries não apenas em períodos de estiagem, mas em períodos também chuvosos, alcançando mais estados ao sul do país. Apresentamos muitas ideias relacionadas à educação universitária, apresentamos um projeto mais amplo que existe, que é o Passe Livre Estudantil, e aí coincide com esse momento onde os estudantes de Campinas são ofendidos e violentados com a ação da Prefeitura, que aumenta inconsequentemente, terceira vez em menos de um ano, os valores das tarifas. Quando a gente observa o que foi feito na administração passada, simplesmente nós implantamos o sistema integrado de transporte coletivo em Campina, aonde a bilhetagem eletrônica passou a vigorar, aonde o bilhete único passou a vigorar. Então, daí você observa o tamanho daquilo que nós, graças a Deus, por esforço coletivo, pudemos realizar. Chico Alemão. Deputado. Pois não, Chico. Primeiro ano de mandato federal. Sim. Como é que o senhor avalia a política atualmente, depois daquela crise do chamado impeachment no Brasil? Melhorou alguma coisa? Chico, nós precisamos ver nesse cenário, depois de 1992, do primeiro e único impeachment que houve, não sabemos se outro afastamento ocorrerá, até porque, diga-se de passagem, a presidenta ganhou um fôlego novo ao final do mês de dezembro, quando das novas decisões do Supremo Tribunal Federal, que foram conflitantes àquilo que a Câmara dos Deputados havia decidido, apenas rememorando a questão da escolha dos integrantes da comissão especial que trataria sobre o seu afastamento, a maneira que foi feita essa escolha do voto secreto. Vocês observaram, aquilo deu um fôlego, um reforço à expectativa da presidente de se manter no Palácio do Planalto. Eu não estou adentrando aqui ao mérito sobre a acusação e a denúncia formulada na peça subscrita por juristas importantes, não há dúvidas disso, aceita pelo presidente Eduardo Cunha, e aquilo que deverá ser, obviamente, a tese de defesa da presidenta da República. Mas de 1992 para cá, o Brasil claramente viu que os fatos políticos, muitas das vezes desconhecidos da grande população, passaram a ter conhecimento público. E isso fez com que a gente passasse a ter a ideia de que episódios graves que precisam ser bem investigados, que precisam ser pesquisados e que precisam ser punidos caso a culpabilidade dos seus autores seja comprovada, muitas das vezes acontecia no passado, mas essa democratização tanto dos meios de comunicação, acertadamente, como dos instrumentos que institucionalmente são, pela própria Constituição, escalados para fazer, isso não existia no tamanho e na dimensão que hoje nós observamos. Aí você pergunta, naquela época não havia atos de corrupção? Sim. Naquela época havia atos de corrupção. Sempre houve, né? Sempre houve. Mas muitos desses atos de corrupção, lastimavelmente, não ganhavam os espaços que hoje nós temos, e ainda bem que nós temos. E muitos desses atos, eles não eram investigados como devidamente estão sendo investigados agora pelo caso Lava Jato. Eu não estou fazendo relações comparativas entre valores. O que foi
em outros períodos de corrupção do que está sendo avaliado e constatado de corrupção nesses últimos anos no Brasil. Então, há essa mudança. Sob esse aspecto, melhorou. Agora, não melhorou porque nós gostaríamos que isso não chegasse a essa escala. Né? Se você disser, o mundo ideal é que não houvesse qualquer ato de corrupção. O mundo ideal é que nós vivêssemos um debate parlamentar onde apenas as ideias tivessem espaço. Quando a gente vai a Brasília, e isso o próprio deputado Damião pode aqui dizer aos senhores, quando a gente vai a Brasília, muito daquilo que deveria ser o tempo utilizado pelos parlamentares para o debate das ideias, de uma agenda efetivamente positiva, de tentar recompor uma realidade que em 2015 foi uma realidade extremamente acre, difícil, dura para os brasileiros e que termina se apresentando em 2016, não muito diferentemente do que foi no ano passado. Aí você observa, numa tribuna ao lado direito, as mesmas acusações advindas da oposição, capitaneadas pelo PSDB, sobre o PT. Do outro lado, a tribuna ocupada por integrantes do PT em defesa do governo, dirigindo acusações para o PSDB. Isso não vai nos levar a perspectivas melhores, Edson. Isso não significa que o parlamento não seja o espaço adequado para esse debate. O debate é onde esteja a oposição questionando o governo e o governo defendendo as suas teses. Mas você não pode restringir e reduzir um parlamento nacional, Câmara e Senado a esse tipo de confrontação. E é isso que nós vemos em grande parte. Não significa dizer que o ano de 2015 não tenha sido produtivo pela Câmara. Diga-se de passagem, tirando e fazendo as ressalvas devidas sobre o comportamento do presidente Eduardo Cunha, que também passa por momentos delicados e que haverá de se defender em relação às denúncias e acusações que lhe são feitas, a Câmara Federal produziu consideravelmente. Basta que os senhores possam acessar o site dela, Câmara, e nós veremos que matérias que muitas das vezes eram esquecidas por outros interesses. Olha, nós votamos a diminuição da maioridade penal. Foi sempre muito debatido pela sociedade brasileira a necessidade, não como solução do problema da criminalidade. Zé Agra sabe disso, todos nós sabemos. Quando a gente decidiu diminuir a maioridade, nós não decidimos por dizer, olha, com isso não haverá mais criminalidade. Não. Nós decidimos porque é uma realidade sociológica, é uma realidade presente. Há aqueles que sabem votar, aqueles que sabem ter o direito de votar, também a responsabilidade de saber sobre a prática dos seus atos no dia a dia, levando a responsabilidade de assumir as sanções que possam recair sobre esses atos. Então, essa matéria foi votada, votamos a reforma política muito capenga, muito aquém do que poderíamos votar, mas ela foi votada, ela estava engavetada, e outros tantos assuntos que a Câmara teve à disposição de colocar para o debate. Mas, respondendo a você, está muito distante daquilo que muito mais nós gostaríamos como integrantes da sociedade brasileira. Para ser um ano tão turbulento politicamente, ainda produziu muito a Câmara. Eu também acho. Agora vejo os senhores, e é natural, é compreensível, poderia até não ser. Entre tudo que foi produzido e entre os episódios que foram e que ocuparam em larga escala o dia a dia do noticiário brasileiro, isso nos 3 níveis, né? Nível federal, nível estadual, nível municipal, você observa que o que foi produzido, benfazejamente produzido, positivamente produzido, ficou deste tamanho em termos de importância. Porque nós em 2015 vivemos a crise econômica, a crise política, as duas entrelaçadas, uma a repercutir sobre a outra. Nós vivemos o escândalo da Petrobras e ainda estamos dia a dia a conhecer mais e outros episódios, e porventura não duvidemos que episódios até ainda está começando agora, né? Não é isso? A sensação é de que a cada dia que passa ainda outros fatos possam advir. Mesmo assim, mesmo constatando essa realidade, a Câmara e o próprio Senado tiveram um ano produtivo. Agora, o ano de 2016, ele deveria ter começado com novas posturas. E a gente observa, saiu aquela acusação de um dos ex-diretores, o Nestor Severo, sobre um possível beneficiamento no ano de 2002 do PSDB para o governo FHC. Não foi isso? No mês de janeiro? Aí, óbvio que o governo veio e disse, olha, se você está falando sobre mim, eu também falo a teu respeito. Se você fala sobre os fatos e os desvios da Petrobras, eu falo que esses desvios da Petrobras advêm desde o ano de 2002 ou antes mesmo, em governos que foram liderados pelo PSDB.
Cabe esse debate permanente? Não. Ele deve ser investigado, cada um dos fatos. Agora, você não pode tolher e reduzir. Olha, a gente passa 3, 4 horas da sessão ordinária, da ordem do dia iniciada, até a finalização de uma proposta, pelo menos 2, 3 horas são utilizadas, principalmente com o tempo de líderes, para esse debate, de lá para cá, de cá para lá e de lá para cá. Isso, a mim me parece, é pouco produtivo e muito estéril. Giovanni Santos. Rochinha, eu desejo saber do deputado o seguinte: o ex-secretário da Prefeitura de Campina Grande, ainda na gestão de Veneziano, Alexandre Almeida, declarou à imprensa no dia 28 de dezembro de 2015, abre aspas, Veneziano tirava dinheiro do bolso para pagar algumas despesas da prefeitura, fecha aspas. São palavras de Alexandre Almeida, ex-secretário na gestão do senhor enquanto prefeito. Deputado, em quais situações o senhor chegou a tirar dinheiro do próprio bolso para bancar um serviço ou alguma atividade na prefeitura? Em algumas, de fato, não tantas, mas isso aí não é um discurso feito para agradar ou feito para elevar a condição, até porque eu nunca fiz quaisquer questionamentos ou nunca me dispus a dizer isso publicamente com o intuito e o propósito de que houvesse nesse ato o reconhecimento. Mas existiram, em especial em relação à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. E para não dizer eu mesmo, alguns dos que hoje ainda se encontram na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, eu poderia até citar um caso muito próximo a gente, pelo menos à época, um querido companheiro, o João Meres, ele sabe muito bem do que eu posso aqui dizer, que em alguns momentos a gente precisava, em face até mesmo de naturais dificuldades, resolver alguma situação que não dava para ser postergada. Ou seja, aonde uma licitação precisava, você tem que comprar um saco de lixo, você tem que levantar. Eu ficava com muita dificuldade quando eu via alguns terrenos privados, aonde os seus proprietários, eles não erguiam o que é obrigação, vocês sabem disso. Exato. Erguer, murar. E houve casos que eu ficava tão indignado que, por mais que houvesse por parte da prefeitura as notificações, alguns casos eu mesmo fiz com que esses muros fossem levantados, porque senão gerava aquilo que é indesejável, é o acúmulo residual nesses locais. Mas isso, coisas que eu não precisaria nem mencionar e, enfim, fazia com muito bom gosto, até porque eu queria dar dinamicidade a algumas ações. Deputado Veneziano, registrar aqui a audiência do amigo Claudinho Velez, lá do Distrito dos Mecânicos, acompanhando a entrevista. Um grande abraço. Eu tenho uma oportunidade, quero me solidarizar com todos os amigos mecânicos, porque também prejudicados pela administração do atual prefeito. A unidade do restaurante popular fechada, repito, mais de 7 mil pessoas, e isso é indefensável. O prefeito prometeu em 2013 que reabriria em 2014 as 9 cozinhas comunitárias, o restaurante popular Edson Diniz, que passa pelo vexame que nós vimos há 15 dias, onde os comerciantes tiveram que ser retirados em razão da intervenção do Corpo de Bombeiros, porque a prefeitura sequer fazer a manutenção do prédio público, né? É como no Distrito dos Mecânicos. Muitos desses mecânicos profissionais, suas famílias e outros moradores que se serviam da unidade do restaurante popular, que foi construída por nós, mais de R$900 mil, hoje padecem pelo fechamento inexplicável e injustificável, a não ser por aquilo que é de fato reconhecidamente por todos nós uma opção, que é uma opção antissocial do prefeito. Ou seja, para ele investir no programa Fome Zero, investir na comida, subsidiar parte do valor do prato, da refeição, seja no café, seja no almoço, seja na ceia, isso para ele é demais. Enquanto para nós era motivo de alegria poder ter construído no meu Pedrega, no meu Jeremias, em São José da Mata, em Galante, na Catingueira, para ele isso não é
algo que o interesse. Para mim, investir no social sempre foi uma preocupação. Foi por isso que nós implantamos o sistema integrado, foi por isso que nós construímos a Vila Olímpica Plínio Lemos, foi por isso que nós deixamos a Praça da Juventude nas Malvinas praticamente concluída e ainda não entregue, foi por isso que nós construímos a UPA Ponte 3, deixamos recursos na UPA Ponte 2 de 2 milhões e 400, porque o social sempre foi a nossa preocupação. Foi por essa razão que nós compramos o prédio e instalamos o Hospital da Criança e do Adolescente, foi por essa razão que nós investimos mais de 120 milhões com asfaltamentos em todas as partes de Campina Grande. E eu aqui já disse em outras emissoras e digo mais uma vez, eu apenas cito duas que são suficientes para mostrar que ambas tem mais asfaltamento lançado do que todos os trechos e os bicos de asfaltamento feito pelo atual prefeito. A Assis Chateaubriand, de 2 milhões e 200 mil reais, em toda a sua extensão, e a Avenida Dinamérica. Bastaria apenas as duas. Eu não vou nem citar as que nós fizemos na região leste, e aqui está Rossandro e Zé Agra, que poderiam falar por si. Eu não vou citar as do Catolé, eu não vou citar no Jeremias, que foi praticamente urbanizado. Eu não vou citar no Pedregal, que quando eu levei asfalto para lá, as pessoas diziam, mas veneziano, você vai levar asfalto para o Pedregal? Eu digo, claro! Por que não? Qual a diferença entre o cidadão do Pedregal que mora num bairro humilde e do cidadão que mora em outro bairro mais abastado? Absolutamente, investimos mais de 16 milhões no projeto urbanístico que lá tem. Agora, foi um governo que pensou no social. O atual governo, até agora, ao meu ver, absolutamente mostra algo que seja uma referência sua. A não ser aquilo que ou assumidamente usurpa do que nós deixamos ou daquilo que é de responsabilidade do governo federal. Se eu estiver enganado, estou à disposição para entregar a minha mão à palmatória. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas considero a sua abordagem sobre o caso do Distrito dos Mecânicos como uma pergunta respondida, uma vez que os problemas de lá, as reclamações são recorrentes aqui no Jornal da Panorâmica. Eu quero, antes de passar para a pergunta de Edson, registrar aqui a presença dos vereadores Galego do Leite e Rodolfo Rodrigues, entre outros também registrar a presença do jornalista Edil Francis. Se você me permite, fica à vontade. Meu querido Rocha, inclusive agradecer a presença dos meninos do Galego do Leite e do vereador Rodolfo Rodrigues, e por meio deles cumprimentar as comunidades dos nossos distritos. Nós estamos agora desenvolvendo através de uma ação do DENOX, ou seja, do governo federal. E diferentemente do atual prefeito, eu sempre fiz questão de enaltecer os parceiros. Quando o prefeito assume ferreamente a publicização de uma obra, como é o caso do Complexo Aloysio Campos, e vamos esperar que a minha pergunta na sequência. Pois é, o que esse ano será apresentado, como se fosse obra sua, 92% é de responsabilidade do governo federal. Então, eu quero saudar aqui a presença do Galego e do Rodolfo, porque foram importantes no momento em que indicaram, e assim nós trabalhamos, tanto eu quanto a deputada Nilda, quanto o senador Vital, a liberação de 600 mil reais para a perfuração de poços, tanto no Distrito de Galante, no Distrito de Catolé de Boa Vista, como no Distrito de São José da Mata. A Galego e a Rodolfo, os meus cumprimentos, bom dia. Veneziano, no início da entrevista, o jornalista Giovanni Santos fez a referência da afirmação do vereador João Dantas, que suas obras cabiam na palma da mão. O senhor respondeu muito, passou muito da palma da mão, que eu estava vendo o senhor gesticulando várias e várias obras, inclusive na continuidade da entrevista citou mais várias e várias obras. E o prefeito Romero Rodrigues, ele tem uma afirmação, ele diz assim: só o Complexo Aloysio Campos supera todos os investimentos dele. Eu gostaria que o senhor fizesse um link, uma abordagem sobre essa afirmativa. É risonho, para não dizer ridículo, uma afirmação dessa. Uma obra do governo federal, e que eu repito, esperemos, o prefeito utiliza uma obra de iniciativa do governo federal e se utiliza fazendo especulação, no sentido de, por exemplo, ao anunciar 4.000 casas, 4.500 casas, ele faz um banco de inscritos e vai trabalhar na perspectiva dessas pessoas receberem as casas. Nós não trabalhamos em expectativas, nós entregamos, Edson, 8.000 unidades residenciais. O prefeito de Campina, de uma forma nada usual, mas recorrente da parte dele, por exemplo, foi lá no conjunto Major Veneziano e disse que tinha sido uma obra do governo municipal, da gestão dele, quando fomos nós que viabilizamos com o governo federal em parceria com a iniciativa privada. Só não tivemos a oportunidade de instalar na condição de prefeito, porque eu já não era prefeito. Me fiz representar, inclusive a família se fez representar pela minha esposa Ana Cláudia. O secretário do prefeito e o próprio prefeito anunciam as 500 unidades lá do antigo Matadouro, Vila Nova da Rainha, como iniciativa sua.
uma obra que foi buscada por nós, viabilizamos a doação do terreno do Matador, a Cipresa e a Caixa Econômica, conosco assinaram e nós iniciamos no mês de outubro de 2012. E o prefeito computa essas 500 unidades como sendo unidades de responsabilidade sua. Nós entregamos 8.000 unidades, entre as quais aquelas que estão no São Januário 1 e 2, acho que você as conhece, aquelas unidades em número de 800 no Araxá, um bairro completamente desassistido e que nós fizemos toda a sua urbanização, inclusive com uma creche padrão. Foram 3.000 obras, Edson. Dá pena. Como eu acredito que o cidadão que fez menções a mãos, eu acho que ele tem muitos tentáculos. Parece uma centopeia, né? Um bicho que rasteja. Então, levando-se em conta muitas desses tentáculos, aí você poderia contar as 3.000 obras catalogadas. E nós mostramos. Foram 620 ruas, uma a uma apresentadas. Quando o prefeito faz uma campanha que até agora não chegou ao conhecimento da Câmara Municipal de 1.000 obras feitas em 3 anos e 1 mês, essas obras elas não chegarão e essa relação não chegará simplesmente porque você não as tem. E não adianta colocar as ruas ao derredor do Estádio Amigão, porque foram feitas, Chico Alemão, pelo governo do Estado. Não adianta apresentar as obras de pavimentação lá do Pelourinho e da região sudoeste, porque foram obras deixadas com recursos por nós. Eu quero e espero que a João Valig seja enfim entregue, a que interliga a Assis Chateaubriand com a Juscelino Kubitschek, até porque os recursos nós deixamos. Então, querido, quando fomos prefeitos, eu sempre fiz questão de valorizar as parcerias com o governo federal. Eu nunca cheguei na Panorâmica ou em qualquer outro veículo para dizer, eu fiz a Feira da Prata sozinho. Não fiz. Nós investimos 6 milhões de recursos próprios e conseguimos, por meio do governo federal, através de emendas de Vitalzinho como deputado e do senador José Maranhão, outros 5 milhões. O Plínio Lemos não. O Plínio Lemos nós investimos mais de 10 milhões de reais em toda a região com recursos próprios. O Sistema Integrado não. Nós fizemos com recursos próprios. A Vila do Artesão, com o governo federal. Emendas de Vitalzinho, do deputado Luiz Couto e, paralelamente, recursos nossos. A reconstrução do Teatro Municipal Severino Cabral de 2 milhões e 800 mil reais. Fizemos sozinho, Chico? Não. Tivemos a ajuda do então governador Zé Maranhão com 1 milhão e 200 mil reais. As ruas asfaltadas e pavimentadas, 120 milhões de reais, só para citar uma das obras, o conjunto de obras. Nós temos 1/3 de recursos próprios e os demais outros recursos provenientes do governo federal. Deputado, infelizmente eu, em função do tempo, tenho que lhe interromper. Não, fica à vontade. Uma pergunta de Chico Alemão agora e depois um de Giovanni Santos. Eu gostaria de perguntar ao deputado Renéziano Vital do Rego qual a possibilidade da bancada federal e das nossas principais autoridades do Estado se unirem em prol de verbas para o nosso Estado. Olha, essa união é viável? Não, ela existe, Chico. Diga-se de passagem. Eu não vou. Nós já vivenciamos, principalmente no início dos anos 2000, um pouco antes, aquele embate permanente que politicamente só levava o Estado, principalmente em comparação, só trazia prejuízo, só atrasava. Você pega, você analisa a realidade política de disputas fortes em Pernambuco, mas isso não sugeria que as forças que se antagonizavam e se antagonizam, deixasse, quando o debate fosse em torno de um interesse comum, de se juntarem. Se você pegar o Rio Grande do Norte, também existe a rivalização, mas mesmo assim, o Estado do Rio Grande do Norte se unia em torno das propostas comuns. Se você pegar o Ceará, se você pegar a Bahia, eu estou citando esses quatro, porque naturalmente a gente fica muito próximo. Então a Paraíba perdeu durante 10, 12 anos numa disputa pequena, numa disputa injustificável, numa disputa paroquial, que não nos levou senão a prejuízos tremendos. Agora, lhe sou sincero e já disse isso. Pelo menos a experiência nesses últimos 3, 4 anos, e em especial neste 2015, onde eu estive na condição de deputado federal, nós, 12 deputados e 3 senadores, nunca deixamos de subscrever quaisquer propostas que fossem apresentadas por outro, e não obstante ser o outro um adversário político no Estado. A coordenação do deputado Wilson Filho foi muito bem feita. Todos nós subscrevemos as propostas maiores do plano plurianual, as propostas de emendas coletivas, estamos lutando por elas, e esse sentimento é um sentimento visível e constatável. Lhe digo isso como testemunha viva daquilo que está a ocorrer nesse dia a dia em Brasília. Giovanni Santos. Para a gente concluir, né, Rotinha, já que nós estamos aí avançando no horário, deputado,
O senhor chamou recentemente o presidente da Câmara Municipal de Campina Grande de amigo do rei. O senhor mencionou que, devido a este forte alinhamento, é nítido, né, o alinhamento de Pimentel com Romero, o senhor disse que hoje Pimentel esquece as obras que ele apoiou na sua gestão por ser amigo do rei Romero. Deputado veneziano, na época que Pimentel era seu aliado, que condados ele teve no seu governo? Olha, Giovanni, eu não utilizei nessas expressões, me desculpe. Foi uma entrevista concedida na Rádio Clube. Eu fui responder a um questionamento feito por um companheiro Baixo Farias a respeito de uma declaração que o meu amigo particular, pessoal, familiar, posso até dizer assim, pelas relações fortes que não são advindas e provenientes da nossa relação, mas acima de tudo provenientes das relações mantidas entre os seus pais, de saudosíssimas memórias, com os meus pais. Eu me lembro quando guri, 10, 11 anos, fazendo campanha em 1982, muitos de vocês ou não eram nascidos ou eram crianças, como eu era criança à época, e eu me recordo nos comícios do meu pai a presença de Antônio Pimentel, sempre muito elegante, enfim. Então as minhas relações com Pimentel, elas sempre foram muito próximas, principalmente durante os 8 anos, onde a gente teve a oportunidade de trabalhar por Campina, pelas ações desenvolvidas, algumas destas ou muitas destas, de sugestões do próprio vereador. Quando eu era instado a falar sobre uma declaração de Pimentel, o que eu disse é que de Pimentel eu só guardo boas recordações e continuo a tê-lo na condição de amigo. É claro que eu tenho que compreender a situação que o leva a ser, a partir de 2013, aliado do atual prefeito. É uma opção que ele faz. Agora, nem eu, nem ele podemos esquecer os 8 anos onde ele sempre fez os melhores e maiores elogios a mim, onde ele sempre fez os melhores e maiores elogios à nossa gestão. E aí não sou eu, é a história e o acervo. E esse acervo está nas páginas dos jornais, esse acervo está nos portais da época. Então eu guardo com Pimentel essa relação de amizade, de intimidade, de franqueza, entendendo a opção dele, que muitas das vezes acontece. Quando você deixa a condição de chefe do executivo, muitos que o acompanharam deixam de Porque estar. Na política é normal, né, deputado? É normal, natural. Se você me pergunta se eu faço isso, não faço. Então, mas é compreensível, defensável, né? Aqui eu estou citando 2 casos muito claros. O Galego do Leite e o vereador Rodolfo Rodrigues, que disputaram conosco as eleições de 2012 e 2008, Rodolfo, eu acho que em 2008, não foi o fato de eu ter deixado a prefeitura que abandonaram o nosso projeto como um todo. E aí eu me recordo quantas vezes Rodolfo não chegava para mim e dizia: veneziano, Galante precisa do saneamento básico. E nós conseguimos 8 milhões de reais para colocar esgotamento sanitário no distrito. Inclusive o distrito que é vinculado historicamente a gênese do prefeito é em Galante, e o grupo dos 20 anos não tinha colocado, Edson Daniel, 1 metro sequer de esgotamento sanitário. E eu me recordo que tanto Rodolfo quanto Pimentel faziam menções. Eu me recordo quanto Orlandino, que também fez parte da minha bancada durante 8 anos e lamentavelmente não mais faz, mas isso não me faz perder de vista o carinho que ele tem por mim e eu tenho por ele e pela família, falava sobre a necessidade de São José da Mata, um distrito populoso de Campina Grande, receber como benefício o seu esgotamento sanitário, Zé Agra. São José da Mata, com mais de 15 mil habitantes, não tinha, ao tempo do grupo dos 20 anos, 1 metro sequer. Enfim, Giovanni, a minha relação com o Pimentel é muito aberta, muito franca, muito respeitosa e, repito, não posso aqui questionar as suas novas opções. A todos vocês, já vendo aqui a presença de Giovanni para finalizar, disciplinadamente, como deve ser, à frente da produção do programa, vai dizer que fiquei muito feliz ao revê-lo, Chico, Rochinha, Edson, Giovanni, a todos os demais companheiros da emissora Panorâmica, sempre dizer que estou inteiramente ao dispor. Vai ser um ano muito febril, um ano onde, obviamente, outras oportunidades terei eu e terão os outros candidatos, inclusive o próprio administrador atual, candidato à reeleição, para que nós discutamos dessa forma. Campina Grande não espere de veneziano senão aquilo que ela conhece. Eu não serei aquele que agredirá, eu não serei aquele que caluniará, eu não serei aquele que ofenderá. Eu serei o mesmo,
educado, polido e proponente. Enquanto eles vierem com pedras, com agressões, com acusações infundadas, todas elas que se mostram a cada dia infundadas, eu vou mostrar a Campina Grande que ela pode muito mais. E quero fazer esse debate com o prefeito. Repito, não quero fazer esse debate com os seus asséculos, não me permitirei perder o tempo com aqueles que não têm absolutamente outros princípios a não ser conhecer o subterrâneo, o submundo das provocações. A todos os campinenses, um grande abraço, Deus abençoe a vocês, uma alegria revê-los, a vocês que aqui estão, mas reencontrá-los pela Rádio Panorama. No finalzinho, me sinto na obrigação de dizer aos ouvintes, né, aqui na TV, uma rádio, que estão conferindo a boa performance intelectual de Veneziano, como sempre teve. Obrigado, é exagero. Mas eu devo dizer que fisicamente o deputado federal veneziano está muito bem. Está preparado. Você exagerou duplamente. Grande abraço a todos vocês. Novamente, grato pelo carinho e atenção. A deputada Damião, ontem eu fui recepcionado aqui às portas, houve um imprevisto, e como imprevisto acima de todas as nossas vontades, que a gente viria no horário do meio-dia, mas houve uma queda de energia em todo o bairro, em toda a região, e a gente combinou pela manhã, mas às portas para me recepcionar, como de sempre, a todos os convidados, o querido amigo Renato Feliciano. Grande abraço, bom dia a todos. Obrigado. Conversamos com o deputado federal veneziano Vital do Rego, do PMDB, pré-candidato a prefeito de Campina Grande. 8 horas e 1 minuto, final do Jornal da Panorâmica. Estaremos de volta amanhã.